Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Talking Science e o tema de hoje é um tema muito bacana. Eu estou aguardando aí, você que vai assistir pelo replay, assiste até o final, e para você aí que vai assistir agora ao vivo comigo, já fique aí, já comece a mandar aí para eu consiga ver. Já estou vendo aí, Nona Mundo já mandou um salve, boa noite. Boa noite, Lani. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Fala Hélio. Paulinha. Fala, Léo. Então, pessoal, fica aí até o final. Quem vai ficar na live, fica comigo aí até o final. Quem tá vindo pelo replay, eu tô bicando a câmera aqui, né? Nossa, que bosta. Quem tá vindo pelo replay, fica até o final também. Vai ter muita coisa legal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre engorda e emagrecimento. Fala, Hélio, beleza? Então, o tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre engorda e emagrecimento e sobre o exercício físico nesse contexto, é claro. É um tema que, sem dúvida, muitos de vocês aí vão ver muita aplicabilidade, o que é ótimo, né? O que nos faz ficar mais inteirado do assunto. Mas antes de tudo, né, eu quero saber aí quem é que está online, galera que está online, de onde vocês são. Mandem aí, por favor, a localização, o estado da onde vocês são, para que eu consiga entender aí para quem que eu tenho conversado aqui no Talking Science. Deixa eu saber um pouquinho de vocês aí, galera que é do Rio, galera de São Paulo, eu sei que sempre aparece, sempre está presente. Iguatu, Ceará, tá começando a surgir aí, tô percebendo que tem talvez um delay. Léo, consegue sim, cara, eu vou deixar salvo, tá? Já vou adiantando aí, eu deixo a live salva para ti. Santa Maria, Rio Grande do Sul, seja bem-vindo. Belém do Pará, terra boa. Então, a galera do Brasil inteira aí participando do Talking Science. Natal, Rio Grande do Norte, Angra dos Reis, André, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então a gente vê aí várias pessoas de vários estados e localidades do nosso grande Brasil, né? Rio de Janeiro, meu vizinho. E é uma honra ter vocês aqui. Peço desculpa porque no último Talking Science eu não pude fazer, não deu pra gente vir aqui conversar, porque, como eu falo sempre aqui com vocês, né? Eu tento dar o meu melhor aqui para vocês. Então, para que eu possa dar o meu melhor, eu preciso estar totalmente focado para que isso aconteça. E para que isso aconteça, eu preciso estar com as minhas demandas de trabalho e estudos todas alinhadas. Se isso não estiver alinhado, eu não consigo estar aqui. E ultimamente eu tenho tido muita demanda. Estou vendo galera de Niterói, Mato Grosso do Sul, Vitória da Conquista, Goiás. Obrigado, Raíssa. André, um abraço, irmão. Então, galera, eu tô com muita demanda. A gente acabou aqui de submeter 2 trabalhos, né, nossos, um inclusive do meu doutorado e o outro que eu divido a autoria. A gente acabou de submeter 2 artigos científicos que demandaram muito trabalho, então eu precisava dar foco total para isso, para que hoje eu possa estar aqui conversando com vocês. Então é uma vida de eterna divisão, né, entre estar na bancada fazendo pesquisa dentro de um laboratório conduzindo doutorado, estar dando aula para os meus alunos de personal e estar aqui comunicando ciência e falando sobre a aplicabilidade do conhecimento científico com vocês aqui no Talking Science. Então o tema de hoje é para a gente conversar um pouco sobre exercício e emagrecimento, mais uma vez, e agora a gente vai falar um pouco das 2 perspectivas, né? Da perspectiva da engorda e da perspectiva do emagrecimento. Então, antes da gente já entrar no tema, fala, Rodrigão, um abraço, cara. Rodrigo Abdala, grande farmacêutico, futuro grande nutricionista, um dos caras mais sensatos que eu já vi falar sobre suplementação esportiva. Então, antes da gente já entrar no tema, eu queria deixar um pedido para vocês. Tem um aviãozinho aqui, ó. Toca nesse aviãozinho aí, chama 3 pessoas, pelo menos, para que essas 3 pessoas elas possam participar do nosso Talking Science de hoje. E o Talking Science de hoje é exatamente sobre o tema que o Breno acabou de levantar aí, engordar e emagrecer, né? Então a gente vai falar aí sobre 2 questões muito relevantes
E dentro desse contexto, antes de entrar no tema que eu me propus a falar com vocês aqui no Talking Science, eu queria que vocês me dissessem aí se vocês compartilharam, quem compartilhou, quem convidou aí os 3 amigos. Digita aí, compartilhei, só para eu ter noção, para que a gente possa subir o número de visualizações dessa live. Deixa eu tirar do modo de economia aqui, porque senão a tela vai apagar. Quem compartilhou, avisa aí, vamos compartilhar isso, vamos chamar mais pessoas. O Talking Science é uma estratégia de difusão, de divulgação, de compartilhamento de conhecimento científico com todos vocês, então é algo feito para vocês, por mim e por vocês. Então depende da divulgação de vocês também, por isso que eu peço que vocês compartilhem, que vocês toquem bastante aí no coraçãozinho, porque isso ajuda o Instagram a entender que é importante essa live aí para que mais pessoas assistam. Bom, então, feito, né, as considerações que eram necessárias, vamos entrar de fato no tema de hoje, que é emagrecimento, exercício, engorda, exercício, emagrecimento, enfim. Vamos entender um pouco melhor a dinâmica desse conceito. Obrigado, Léo. Obrigado por ter compartilhado. Agradeço aí a todos de vocês que estão compartilhando. Então, o primeiro ponto, né, a se levantar dentro do contexto da engorda e do emagrecimento é exatamente a primeira pergunta que já foi levantada aqui por um de vocês, que... Obrigado, Raíssa. Uma das primeiras perguntas que foi levantadas aqui por vocês, que é o por que é mais fácil, né, emagrecer do que engordar do que emagrecer. Quem dera que fosse mais fácil emagrecer do que engordar, né? Na verdade, né, existem várias linhas, né, várias vertentes que abordam essa perspectiva da engorda. E falar sobre engorda não é só olhar para o presente, não é só olhar para o momento atual. Falar sobre engordar é falar também das perspectivas passadas e da evolução do homem por si só, né? Eu gosto muito de falar, de citar um livro que eu acho bem interessante, obrigado, Vanusa, que é o livro do Yuval Noah Harari. Não sei se vocês já leram, o nome do livro se chama Sapiens. E nesse livro, Yuval ele relata uma breve história, assim, né? E é exatamente um dos subtítulos do livro, né? A Brief History. Então é uma breve história sobre essa natureza da evolução humana. E dentro dessa história de natureza de evolução humana, ele cita, por exemplo, um caso que eu acho muito interessante, que é quando o homem passa a fazer a cultura, o advento do trigo, né? Quando ele faz o tipo de plantação monocultor, que é quando o homem passa a produzir o trigo e a consumir o trigo. E aí ele faz uma analogia, né, que eu acho muito interessante, que ele fala assim: o homem acredita que passou a dominar o cultivo do trigo, mas na verdade o homem passou a ser escravo do cultivo do trigo. Isso é um ponto interessante porque na perspectiva evolutiva, principalmente abordada nesse livro, né, ele mostra que esse cultivo, essa cultura esse hábito monocultor de se fazer um plantio monocultor e não algo que antes era o homem tinha que sair, caçar, pescar, ele era nômade, né, então ele buscava alimentos de diferentes regiões com diferentes teores nutricionais e características e especificidades nutricionais. O homem ele passa a se tornar cada vez mais dependente do trigo, e ele chama isso como a revolução do trigo. E o homem começa a ver ali, né, nessa perspectiva, o consumo exagerado de alimentos com altos teores de trigo. Estou querendo dizer que alimentos com altos teores de trigo engordam, e isso é a culpa de nós estarmos cada vez mais caminhando para uma população sobrepeso? Não, eu estou querendo dizer que esse é apenas um dos vários fatores relacionados ao processo de engorda. Se a gente olha para o hábito monocultor, por exemplo, da ingesta do trigo, a gente está falando da ingesta de alimentos ricos em açúcares e carboidratos complexos e palatáveis, altamente densos e palatáveis. A gente olha, por exemplo, para uma alimentação de baixa variedades nutricionais, o que pode influenciar na engorda. Mas vamos olhar um pouco na perspectiva fisiológica, né? De maneira em geral, né, o nosso organismo ele foi programado para armazenar energia. E armazenar energia porque, diga-se de passagem, né, a origem
do homem, no sentido real, literal da palavra, como o indivíduo pelo qual precisava caçar, lutar, buscar alimento, ele também havia necessidade de armazenar energia, uma vez que essa energia fosse necessária para a manutenção da temperatura corporal, funcionamento das atividades vitais, das necessidades vitais, e principalmente dentro de um ambiente que não era confortável, era um ambiente frio, que você provavelmente teria que estar fugindo de alguma presa ou de algum predador, que você provavelmente estaria sob condições de ataque a uma presa. Então é o ambiente que a gente vem aí dos primórdios do desenvolvimento da humanidade, que é quando o homem ele vai ali, ele tem um gasto energético diário elevado devido a altas demandas de atividades físicas e, consequentemente, um aparelho biológico que funcione para esse tipo de programação. Na medida em que os anos passam, e eu não falo de 10, 15 anos, eu falo de séculos e milênios, o homem ele vai sofrendo modificações, e eu não estou falando só de milênios, não, eu estou falando até de mais do que isso. O homem ele sofre modificação no contexto social e no contexto biológico inserido. Então, o homem deixa de ser aquele ser que caçava, que buscava o alimento, se torna aquele ser do cultivo monocultor, por exemplo, do trigo, e que agora já não precisa mais gastar tanta energia para ter um alimento que fosse rico em calorias, o que faz com que haja uma reprogramação no metabolismo desse indivíduo. E é claro, eu não falo disso só em relação ao trigo. Eu falo que, na medida em que os contextos ambientais foram se modificando, modificações de caráteres epigenéticos foram se consolidando no nosso organismo, que favorecesse a nós cada vez mais o armazenar de energia e o gastar menos de energia, porque o consumo de calorias vinham sendo cada vez mais elevados. O ponto é que quando a gente fala de armazenar e de mobilizar energia, é muito importante ressaltar o papel do tecido adiposo nesse contexto. E é por isso que hoje o meu objeto de estudo do doutorado é exatamente o tecido adiposo. Muita gente acredita que o grande problema da obesidade esteja no tecido adiposo. E eu já adianto que o grande problema da engorda não está no tecido adiposo. Ele é apenas um dos alvos que se torna ali modificado por um ambiente que é o ambiente obesogênico, um ambiente onde você tem características biológicas do tipo genética, características biológicas do tipo modificações fisiopatológicas, né? Alteração de glicose, de pressão e tudo mais, e características sociais também que estão relacionadas, por exemplo, ao hábito alimentar. Então, quando a gente fala de engorda, e é por isso que eu dei essa volta no mundo para que a gente pudesse entrar nesse tema, quando a gente fala de engorda, galera, a gente está falando de um processo que não aconteceu do dia para a noite. A engorda, o processo de engorda, não é um processo que acontece porque você comeu uma refeição e aquela refeição te engordou. E é por isso que quando você pega aí muitos nutricionistas sensatos e avaliam as suas falas, eles sempre deixam isso claro. Não vai ser um pedaço de pizza que vai te engordar. E realmente não é. A engorda não é exclusiva de um tipo de alimento. Não é o açúcar que engorda, não é a gordura que engorda exclusivamente. É claro que eles podem favorecer a engorda, porque num contexto onde você consome altos níveis de açúcar, altos níveis de gordura, principalmente saturada, e assim alinhado com uma condição de sedentarismo, onde você acaba tendo um acúmulo maior de energia, você vai engordar. Então, se tratando desse contexto de engorda, a gente precisa entender que engordar não é culpa de um único nutriente, não é culpa de um único alimento. É culpa de um ambiente e de fatores biopsicossociais que vão influenciar em todas as respostas, sejam elas de caráter biológicas, como eu falei para vocês, como o ambiente influenciou a modificação do homem ao longo do seu desenvolvimento como humano, como Homo sapiens, né? Não digo nem sapiens, né? Mas como Homo, e aí dentro das suas subdivisões, aí, no caso sapiens, e
não só essas características ambientais que podem modificar as expressões e fatores genéticos, como também as relações ambientais que podem modificar o funcionamento em relação ao comportamento. Então, a engorda não é um caráter relacionado apenas e exclusivo a um alimento. Por isso que eu sou totalmente contra, e não sou só eu, né? Os posicionamentos são bem claros quanto a isso. O carboidrato não é o vilão. A gordura não é o vilão. A proteína não é a mocinha. Na verdade, entender o contexto da engorda é você olhar para diferentes aspectos que vai nos dizer o que pode estar conduzindo esse indivíduo para esse aumento de peso. E quais são esses aspectos? Alimentação, rotina de atividade física, treinamento, se o indivíduo se exercita. Lembrando que atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é qualquer movimento de qualquer natureza que gere um gasto energético. Exercício físico, ele tem um caráter planejado, periodizado, constante e progressivo. Então ele busca gerar uma adaptação. Então, além da alimentação, da atividade, do exercício, como que estão os fatores relacionados a parâmetros médicos e clínicos, hormonais e dentre outros? Qual é a classe social desse indivíduo? Questões socioeconômicas. Esse indivíduo, o que ele come no café da manhã? Será que ele tem condições de colocar uma mesa no café da manhã com mamão, com ovo e com todas as orientações que o nutricionista passa? Ou ele só consegue comer o pão com manteiga e nem manteiga é margarina? Então, vários fatores escolares e educativos, né? Não só escolares, mas socioeducativos. Ele entende o tipo de alimentação que ele está fazendo para ele perceber o quão ruim aquilo está sendo. Vou dar um exemplo para vocês. Conheço, da onde eu vi, em Nilópolis, por exemplo, é muito comum, e isso não são todos, mas claro, principalmente a galera mais humilde da região, é muito comum a galera achar que fazer dieta é comer pão com queijo. Aí o cara acorda de manhã e come 3 pães com meia fatia de queijo. E aí? Eu não estou aqui para julgar a dieta, mas os fatores socioeducacionais podem influenciar sobre essas questões relacionadas também à alimentação. Então, quando a gente fala de engorda, e eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de olhar para essa imagem aqui, ó. Eu botei para vocês, que são os fatores que podem afetar, eu vou apagar os comentários só para que vocês possam ver, os fatores que podem afetar e influenciar o aumento da gordura no organismo. Então, se vocês veem aí abaixo, vocês vão ver que existem vários fatores relacionados ao consumo alimentar, que é fatores desde socioculturais, falta de conhecimento, ou até mesmo a relação de pressão socioeconômica, o indivíduo por essas condições, né, ter um descontrole alimentar, a fome emocional. Dentro do contexto de baixa do dispêndio energético, a gente pode falar sobre envelhecimento, os fatores relacionados ao sexo, né? As características genéticas e epigenéticas, os fatores neuroendócrinos. A gente pode falar de diferentes fatores, inclusive um ponto muito importante, a microbiota. E dentro do contexto da inatividade física, a gente pode falar de fatores socioculturais também, desafios quanto à prática de exercício físico. Então, vou dar um exemplo. Você que mora, um exemplo qualquer, vou dar aqui do Rio de Janeiro, o cara que mora numa condição mais favorável, vive numa condição mais favorável, ele consegue acordar mais cedo, por exemplo, praticar um exercício e ir para o trabalho. Diferente do cara que mora em Nilópolis, e agora eu falo um pouco da minha realidade quando era estudante, que eu acordava às 4 da manhã, ia para a faculdade, ia para o trabalho, pegava um trem lotado e depois eu ainda tinha que chegar em casa 10, 11 horas da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, e aí que eu lembrava, nossa, eu não me exercitei. Então, existem vários fatores que podem influenciar nesse aumento de peso. Então, quando a gente fala de engorda, não é interessante restringir a engorda a um único componente. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês no Talking Science de hoje. Restringir a engorda a apenas um componente, dizer que apenas um componente engorda, é como se você assinasse um termo em qual você diz: eu não reconheço daquilo que eu estou falando.
A engorda ela é de caráter multifatorial, envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais, assim como o emagrecimento. E é por isso que quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa primeiro estudar a engorda para entender o que acontece de caráter fisiopatológico para que a gente descreva melhor aonde a gente pode intervir no processo de emagrecimento. Ficou claro para vocês aí? Deixa eu ouvir vocês um pouco. Vocês ficarem à vontade aí para digitar, eu vou só beber uma água. Agora que eu tô vendo aqui, a Andressa botou perfeito. Obrigado, Andressa. Não sei se está com delay, se vocês ficou claro. Obrigado, Léo. Bom, então, pelo visto sim, fico feliz. Bárbara, ótima pergunta. Sim, Bárbara. E eu vou te responder, então. Obrigado, Rodrigão. Eu vou te responder como que o estresse pode estar relacionado com muitas coisas, tá? De uma maneira simples, tá? Porque aprofundar sobre isso requer um bom tempo aí, porque estresse modula muita coisa. Vai ficar salva, Nixon, fica tranquilo. Então, com relação ao estresse, eu vou te dar o exemplo pessoal, né? Vou contar uma história minha lá do passado para tu entender essa relação de estresse. Eu quando comecei no meu estágio fora de Nilópolis, então eu estava no 4º período da faculdade, estagiava numa rede de academias que é bem conhecida aqui no Brasil, né? E eu tinha que me deslocar um total aí naquela época de um percurso de 3 horas de trem. Sendo que eu pegava de trem e ônibus, né? Sendo que eu pegava no trabalho 6 horas da manhã. Então você imagina que horas eu acordava. Acordava 3 horas da manhã. Acordava 3 horas da manhã, ia para a Barra da Tijuca. Na época não tinha nenhuma condução do tipo BRT, que é uma condução rápida que tem aqui no Rio. Rápida e problemática. E aí, quando eu ia para a Barra, né, e isso era todo dia, eu acordava 3 horas, ia para a Barra, saía da Barra meio-dia, tinha que estar 1 hora da tarde, saía da Barra 11, tinha que estar meio-dia na UERJ, que é na Tijuca. Então eu chegava sempre 1 hora atrasado, meia hora, 1 hora atrasado, ia para a aula. Depois da aula, eu saía às 6 e pegava às 7h30 no estágio em Nilópolis. Então eu voltava e ia para o estágio em Nilópolis de 7h30 até às 11h30, até às 11 da noite. Então eu te pergunto, né, dentro desse contexto em que eu chegava em casa meia-noite para tomar banho, dormir e acordar 3 horas durante um ano, você imagina o que essa rotina causou sobre minhas condições de saúde, peso, tudo, desfecho fisiológico em geral, né? Então, só para que você entenda, nesse período de um ano foi quando eu ganhei aí uma média de quase 20 quilos. E não foi porque eu simplesmente estava comendo mais ou estava comendo menos. No caso, comendo mais, né? Foi justamente porque quando eu fui fazer exames e tudo mais, vários fatores mostravam por que eu estava dessa forma. Meu nível de cortisol estava estourando, estava acima de 35. Muito acima do padrão de normalidade. E aí, não só o nível de cortisol alto, como minha testosterona baixa, perfil colesterol alterado, glicemia alterada. E eu não estou falando disso agora recentemente quando eu estava sobrepeso, não. Estou falando disso quando eu estava sob o estágio. Quando eu mudei o meu estilo de vida, ou seja, parei com essa correria de 3 horas da manhã, voltei a dormir, voltei a me exercitar, o primeiro ponto, que é um ponto crucial para se pensar quando a gente fala em engorda e emagrecimento, é o sono, porque é no sono que o sono ele modula muitas coisas, desde a regulação do seu sistema neuroendócrino até mesmo a regeneração do teu músculo, funcionamento da sua microbiota intestinal. Muitas coisas estão relacionadas ao papel do sono. Diversos artigos já levantados na literatura mostram que o sono é fundamental para uma série de processos biológicos necessários para a manutenção da saúde e longevidade. Então, quando eu voltei a essa rotina de pelo menos dormir 6 horas por noite, de cara o meu cortisol já começou a baixar.
Eu não precisei tomar nenhum tipo de remédio, não precisei tomar nada, nenhum modulador, nenhum fito, nada. Então, mudando o meu hábito, eu já tive a queda do cortisol. Além disso, na medida em que os meus estresses foram diminuindo, e isso não aconteceu quando eu me formei, vai por mim, aconteceu mais depois de... Quase que eu derrubei a câmera de novo. Isso aconteceu mais depois de uns 3, 4 anos de formado. O meu nível de estresse reduzindo, e isso eu percebo por uma característica comportamental e também através de contextos relacionados à avaliação psicológica, e por isso que o papel de um psicólogo é fundamental. O meu desempenho cognitivo melhora, o meu desempenho físico melhora, todo o meu desempenho melhorou. Então, quando a gente fala de estresse, agora pensando no conceito do estresse, o estresse nada mais é algo do que perturba a sua homeostase, e tudo aquilo que perturba a sua homeostase de forma contínua se torna um estresse crônico. E esse estresse crônico ele pode vir a se manifestar no seu organismo de maneira a modificar o seu funcionamento biológico natural, fisiológico natural. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você pode se tornar uma pessoa hipercortisolêmica, ou seja, que secreta muito cortisol de maneira natural e você não vai perceber isso. Sendo que isso, pensando no contexto da engorda e do emagrecimento, isso pode ser ruim. Então, eu vou te dar um exemplo simples, banal, que muitas pessoas que entendem dessa relação de sistema endócrino e modificação de composição corporal sempre falam. O indivíduo estressado é um indivíduo que tende a ser um indivíduo gordo, porque o estresse relacionado ao hipercortisolismo, ao excesso de cortisol, gera uma desregulação em todo o funcionamento do tecido adiposo. Então, o excesso de cortisol, como vocês muito bem sabem, ele está relacionado ao aumento da síntese de ácidos graxos. Então, você aumenta o acúmulo de ácidos graxos e a formação de triglicerídeo. Esse triglicerídeo, geralmente, ele é armazenado no tecido adiposo. E é por isso que o seu tecido adiposo aumenta. Então, o cortisol, por si só, ele é um hormônio que vai induzir a lipogênese. Ele vai induzir formação de novas células de gordura, ou seja, mais células para armazenar triglicerídeo, e ele vai induzir também a formação de mais conteúdos de triglicerídeo. E olha só que interessante, fugindo um pouco agora do âmbito da endocrinologia e entrando um pouco no âmbito da neurofisiologia. O estresse ele também está associado com redução de neurotransmissores de serotonina, dopamina, ocitocina, neurotransmissores que estão relacionados com o bem-estar. Curiosamente, esses neurotransmissores eles atuam numa região no hipotálamo, próximo ao hipotálamo, chamado núcleo accumbens. E no núcleo accumbens é a região onde você tem a percepção de prazer, sensação de bem-estar, de recompensa. Então, o indivíduo que é estressado, por muitas das vezes, ele tem menos sensação de prazer, bem-estar e recompensa, porque esses neurotransmissores, eles reduzem. E aí, o que esse cara faz, né? Se esse cara for um cara que gosta de comer, ele vai buscar o seu prazer, a sua recompensa, o seu bem-estar no alimento. Então, já tem vários estudos mostrando, inclusive a galera que está na comunidade aí de fisiologia simplificada sabe do que eu estou falando, porque já viu essa aula. Vários estudos mostram que quando o nível de estresse é elevado, os neurotransmissores relacionados ao bem-estar e prazer, eles caem. E quando esse indivíduo que tem baixa de neurotransmissores, eles se alimentam com uma refeição rica em gordura e altamente palatável, que gera sensação de bem-estar, que é gostosa, esses neurotransmissores eles sobem. E curiosamente, esse indivíduo ele vai buscar o escape do estresse dele, tentando subir esses neurotransmissores para a percepção de bem-estar através de um alimento, ou através de uma bebida, ou através de um cigarro. Então, o estresse ele pode conduzir o seu organismo para diferentes desfechos fisiopatológicos que, de maneira crônica, vai degenerando o seu organismo. Qual é o papel do exercício nesse contexto? Ficou claro essa resposta? Eu dei uma volta ao mundo aí, mas eu espero ter respondido e espero que vocês tenham entendido. Vamos lá.
qual é o papel do exercício nesse contexto, né? Onde o exercício... Que bom, Bárbara, fico feliz, que bom que vocês tenham entendido aí. Bom, então o exercício nesse contexto. No contexto da engorda, primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é: não há nenhuma evidência que sugira que o exercício físico ele atue engordando alguém. Diferente do que muita gente fala, diferente do que vem sendo propagado, exercício físico não engorda ninguém. Muito pelo contrário, as evidências são bem contundentes ao mostrar que o exercício é fundamental no processo do emagrecimento e ele vai ajudar sim no processo do emagrecimento saudável. Léo, o que é falar sobre emagrecimento saudável? Falar sobre emagrecimento saudável é pensar em emagrecimento além da perda de peso. Falar sobre emagrecimento saudável é falar sobre emagrecimento em que o indivíduo não só modifique a composição corporal, mas antes disso ele modifique os seus hábitos por desenvolver prazer pelo que faz e modifique o funcionamento fisiológico ao ponto disso se manifestar em alterações que sejam bioquímicas plasmáticas. Então vou dar um exemplo, tá? Não adianta eu perder peso, por exemplo, eu emagrecer, diminuir lá na balança e quando eu vou fazer meus exames de sangue, eu tô com meus parâmetros bioquímicos plasmáticos todos alterados, desregulado, cortisol lá em cima, eixo bloqueado, testosterona baixa. Não adianta. Eu preciso pensar num contexto de emagrecimento onde isso venha a se sustentar. Porque se eu perco peso rápido, tenho uma queda absurda no meu peso, na minha gordura corporal, ache que emagrecimento seja isso, se eu tiver com o meu organismo desregulado fisiologicamente falando, eu tenho uma grande propensão a fazer o reganho de peso, que é o efeito sanfona. Então, dentro desse contexto, o exercício ele se torna fundamental porque vários estudos, e aí eu estou falando do International Journal of Obesity, a gente já tem da Nature Publishing, vários estudos mostrando que o exercício físico é fundamental no processo do emagrecimento, porque quando você avalia indivíduos que fazem só dieta e indivíduos que fazem dieta e exercício, indivíduos que fazem dieta e exercício, eles se sustentam mais na perda de peso e quando perdem, depois quando são acompanhados ao longo dos anos, eles tendem a não reganhar esse peso que perdeu. Diferente do indivíduo que só faz a restrição dietética, esse indivíduo, a maioria dos avaliados, reganharam o peso. A gente poderia levantar inúmeras questões. Por que esses indivíduos não reganham peso, os que se exercitam? Porque o exercício físico gerou um novo hábito? Porque as adaptações induzidas pelo exercício previnem o reganho de peso? Porque esse indivíduo desenvolveu prazer pela prática do exercício. E esses hábitos, todos esses levantamentos que eu estou falando aqui, são levantamentos e questionamentos que são feitos nesses trabalhos que mostram que o exercício, independentemente desse desfecho, ele vai gerar essa resposta e, portanto, deve ser inserido num planejamento de emagrecimento. Então, pensando ainda mais nessas questões do exercício físico, como usar o exercício no planejamento de um indivíduo que quer emagrecer. E é exatamente isso que eu já venho falando com vocês aqui há algum tempo. Usando dentro do contexto que esse indivíduo goste. Guardem isso. O exercício, antes de ser o melhor, ele precisa ser o mais prazeroso. Para que esse indivíduo ele queira minimamente continuar. E agora vocês vão entender um pouquinho mais, porque eu dei um exemplo agora atrás que vocês conseguem captar. Olha só, eu não falei para vocês que o estresse está relacionado à redução de neurotransmissores como serotonina, dopamina, ocitocina. Não falei isso aqui? Então pensem comigo. Vários trabalhos já mostram que indivíduos obesos eles apresentam redução desses neurotransmissores relacionados ao prazer. E além disso, esses indivíduos, além de terem menos neurotransmissores ali disponível, né, no núcleo accumbens, ele tem menos receptor para esse neurotransmissor. Então ele tem menos
e ele não tem quem encaixe. Então a sinalização para que haja percepção de prazer e bem-estar nesses indivíduos obesos é menor. Ou seja, esses indivíduos são menos propensos a sentirem prazer e bem-estar sem que esteja relacionado a algum feedback do tipo o alimento palatável ou a comida. Então é muito comum você ver um indivíduo obeso sendo aquele cara que come por emoção, é muito comum isso. Não só o obeso, o sobrepeso também, existem várias pessoas que agem assim. Só que dentro do contexto da obesidade, quando a gente fala do exercício, vários estudos mostram que, e dentre esses vários estudos, quem está fazendo aí, quem está participando da comunidade, fez o curso de emagrecimento, sabe realmente do que eu estou falando, porque eu mostro esses estudos. Vários estudos mostram que, na medida em que o indivíduo ele vai perdendo peso, aumentando as suas capacidades físicas, esses neurotransmissores eles voltam a ser ressintetizados e eles voltam a sinalizar de uma forma mais eficiente, fazendo com que o cara sinta mais prazer e bem-estar. Sendo que olha que interessante, por que eu estou falando de fazer o exercício que a pessoa gosta? Porque se essa pessoa gosta desse exercício, ela vai aderir a esse exercício. E se ela adere a esse exercício, a sensação de prazer e bem-estar também se retorna. Então isso vira um ciclo virtuoso. Então esse indivíduo começa a desenvolver um padrão de prazer e bem-estar pela prática daquela atividade. É como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez, você que gosta de jogar bola, você não vai pensando em, eu vou gastar tantas calorias. Você vai porque, nossa, eu vou jogar bola, eu me sinto bem jogando bola. Então é exatamente dentro desse contexto. O indivíduo, quando ele começa a entrar nesse padrão de pensamento, ele já não olha mais para o exercício como, nossa, eu tenho que me exercitar porque se eu não me exercitar eu não vou emagrecer. Ele já olha para o exercício no seguinte ponto, nossa, eu vou me exercitar, eu gosto disso, isso é legal. Isso que eu estou fazendo, além de me trazer benefício, me faz me sentir bem, é um momento meu comigo mesmo. Então, a gente precisa, nós como treinadores, precisamos parar com esse discurso de que, esse exercício é melhor, ou, esse exercício é melhor, e a gente se preocupar em analisar dentro de uma anamnese quem é o nosso aluno, para que dentro daquilo que o meu aluno é e daquilo que o meu aluno gosta, eu consiga interferir nas variáveis de treinamento desse cara para que ele consiga cada vez mais evoluir. Então, eu vou mostrar para vocês talvez uma possível resposta para uma pergunta que eu recebo constantemente. Constantemente eu recebo a seguinte pergunta: qual é o exercício, qual é o melhor exercício para o emagrecimento? A minha resposta tem sido sempre a mesma. O melhor exercício para o emagrecimento é aquele que o indivíduo gosta. E dentro de um contexto profissional, o melhor profissional que queira desenvolver o emagrecimento em algum aluno é prescrever o exercício que aquele indivíduo gosta, controlando de maneira eficiente as variáveis daquela sessão de treinamento, para que de forma gradual esse indivíduo consiga progredir e melhorar as suas capacidades físicas. Com isso, quando alinhado a um planejamento alimentar, quando alinhado a um planejamento dietético, a uma rotina de sono, a características de acompanhamentos psicológicos e médicos, consequentemente isso traz o emagrecimento. Mas, Léo, você sempre fala sobre qual era o melhor exercício no contexto do emagrecimento e sempre fala de escolher o melhor, aquilo que o aluno gosta. Significa que eu tenho que fazer o que o aluno gosta sempre? Não. Significa que você tem que usar do gosto daquele aluno para conseguir manipular as variáveis para que você consiga chegar na demanda física que você queira exigir dentro da sessão. Significa usar o seu conhecimento aplicado da fisiologia básica, e por isso que a base é fundamental, para que você consiga brincar na sessão do treinamento sem que seu aluno perceba o quão intenso aquele treino está se tornando ou o quanto ele está evoluindo. E aí depois você faz uma retrospectiva e mostra, lembra como você estava um mês atrás? Olha como você está agora. Então, isso é fascinante, isso é algo que sem dúvida mostra cada vez mais a importância de nós treinadores no processo de emagrecimento dos nossos alunos. E eu falo
a importância no processo de emagrecimento, porque é um processo. Essa cultura de algo rápido e imediatista, ela precisa acabar. A pessoa precisa entender que emagrecer não é o simples fato de ficar magro, é o fato de ser saudável e, consequentemente, apresentar um fenótipo mais magro. Ah, Léo, você está fazendo culto ao estereótipo? Não, não estou fazendo culto ao estereótipo. A obesidade ela é uma síndrome multifatorial que está relacionada a uma série de patologias, tais elas como resistência à insulina, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Está relacionado a problemas de visão, está relacionado a problemas renais, a problemas hepáticos, alterações neurodegenerativas, câncer. Então a gente não pode normalizar a obesidade e dizer que combater a obesidade é uma questão de estereótipo. O combate, eu sempre falo isso e eu espero que vocês guardem isso. O combate é contra a obesidade e não contra o obeso. A gente precisa, através de cuidado, de palavras de carinho, de atenção, de amor e cada vez mais de empatia, conduzir pessoas para que elas compreendam o quão nocivo é se manter num quadro de sedentarismo e obesidade. Então, quando a gente fala do exercício, o exercício ele é um componente fundamental porque ele aproxima o aluno do professor e ele aproxima o aluno do aluno. E hoje talvez o meu maior apelo é a gente conseguir fazer com que a academia seja mais e cada vez mais, não só academia, mas qualquer centro de treinamento, seja cada vez mais normal para uma pessoa obesa. Uma pessoa obesa não pode chegar numa academia e ser olhado de forma diferente, afinal, aquela academia é tanto para ela quanto para qualquer um que está lá dentro. E por isso é importante falar sobre a aceitação. É importante falar sobre exercício na obesidade. É importante estabelecer que tudo bem a pessoa estar obesa. O que não é normal é a pessoa querer se manter assim, a não ser que ela assuma o risco de isso vai gerar um problema para a minha saúde. Mais uma vez, isso não é um discurso anti-obesidade, na verdade não é um discurso anti-obeso, mas é um discurso anti-obesidade. É um discurso pró-saúde, é um discurso de amor ao próximo. Porque quando a gente fala de empatia e de amor ao próximo, a gente quer o bem. E não necessariamente a gente quer aquilo que aquela pessoa deseja. Não é assim? Então, querer o bem significa orientar, significa conduzir aquela pessoa para dentro do conhecimento pelo qual vai fazer com que ela tome a mudança de atitude, mudança de decisão. O exercício físico é fundamental dentro desse contexto de obesidade, dentro do contexto do emagrecimento. O exercício físico, ele não é só fundamental na melhora de quadros fisiopatológicos relacionados à obesidade e ao emagrecimento também, né? Mas o exercício físico está relacionado a uma série de benefícios como redução de mortalidade em geral, redução de mortalidade por doenças cardiovasculares, por doenças neurodegenerativas, redução de mortalidade por câncer, e uma série de benefícios. Vamos pensar aí, melhora da função renal, da função hepática, da função cerebral, da função cardíaca, do sistema imune, do sistema endócrino, do metabolismo em geral. Então, quando a gente falar de exercício, e agora eu vou falar uma frase que talvez foi a frase que vocês mais repostaram essa semana. E aí eu deixo para vocês, pega um papel e uma caneta aí, é o tempo de eu beber água. Eu quero que o print do Talking Science de hoje vai ser diferente. E eu quero todo mundo compartilhando. Eu quero todo mundo me marcando que eu vou repostar todo mundo hoje. Te dou um minutinho aí para pegar papel e caneta. Quem pegou papel e caneta, manda um joinha aí. Ou se ninguém pegou também, manda um negativo. Se pegou, manda um joinha.
Pegaram, né? Então tá. Então hoje, o convite do print do Talking Science vai ser diferente. Não vai ser essa minha cara feia aqui não. A não ser que vocês queiram colocar a frase escrita aqui em cima da minha cabeça depois. Então, guardem essa frase. Ellen, então você vai fazer um favor para mim. Já que você está treinando e assistindo a live, você vai me dar um suporte. Você vai digitar no comentário a frase que eu vou falar. E aí a galera depois tira print, me marca que eu vou repostar todos vocês e escreve aqui em cima da minha cabeça, tá? O exercício físico não deve ser encarado como um peso, mas sim como um dos maiores fatores relacionados ao amor próprio e o autocuidado. A Ellen vai botar a frase aí. Eu espero que a Ellen tenha conseguido pegar. E essa é a frase que eu quero que hoje, se vocês vão fazer isso, porque vocês sempre fazem. Quando a gente botar o print do Talking Science de hoje, vocês vão botar essa frase, vão me marcar e eu vou repostar todos vocês lá. O exercício não deve ser encarado como um peso, mas sim como um dos maiores fatores de amor próprio e autocuidado. Ellen colocou aí, fez o dever de casa, Ellen, já copia a frase, printa, copia a frase e depois coloca. Então eu quero que vocês guardem isso. O nosso papel como treinador é fazer o exercício ser visto como uma relação de cuidado e amor próprio. O indivíduo precisa chegar na sessão de treinamento e se ver naquela sessão ao ponto dele olhar para você e se reconhecer e já querer falar com você. Tá ótimo, não tem erro nenhum, Ellen, ficou ótimo. Então, que a gente pense um pouco mais sobre isso e, claro, estude cada vez mais para que as nossas intervenções sejam cada vez mais eficientes. Eu poderia vir aqui todo o Talking Science e falar sobre fisiologia, bioquímica, vomitar informações sobre endocrinologia, sobre respostas biomoleculares do exercício físico, mas eu acho que o papel mais importante talvez hoje e ao longo desse tempo aqui com vocês é conscientizar vocês da importância que vocês têm. É mostrar para vocês o quão importante nós treinadores somos nessa relação de adesão e aderência do aluno ao treinamento. E aí, é claro que é importante cada vez mais especializar e entender daquilo que está falando. Então, galera, eu vou fazer aí o pedido para vocês, o momento print do Talking Science de hoje, para que vocês printem a tela. Eu estou aí, é só printar a tela do jeito que vocês quiserem e colocarem essa frase e me marcarem que eu vou repostar todos vocês. Como eu sempre falo, o Talking Science é uma estratégia para nós. Então eu quero que os meus seguidores vejam vocês aqui, eu quero que vocês me marquem para que eu possa colocar vocês nos meus stories. E eu quero que vocês entendam cada vez mais que esse é o objetivo aqui do Talking Science, é me aproximar cada vez mais de vocês, tá? Eu vou abrir aí para 2, 3 perguntas. Fiquem à vontade para perguntarem. A hora é agora. Quiserem falar também o que vocês acharam da live de hoje, do Talking Science de hoje, fiquem à vontade. O momento é agora e é o momento de vocês, tá? Quiserem me questionar qualquer coisa, agora é a hora. Tô vendo aí um monte de gente mandando palminha. Pati, obrigado. Lila Personal, obrigado. Manu, muito obrigado também. Tô vendo aqui os comentários de vocês, todo mundo mandando joinha, parabéns, obrigado a todos vocês aí. Fico feliz que vocês estejam gostando da live. E aí, mais uma vez, né? Se não houver nenhuma questão, nenhuma pergunta, como eu sempre abro no final das nossas conversas, estou vendo vocês mandando comentários, só tenho a agradecer. Parabéns pela live, irmão. Obrigado, Andrezão. Obrigado a todos vocês aí que participaram. Obrigado, Andressa, gratidão. Obrigado,
Local em casa. Eu ia falar louca em casa. Eu falei, porra, que Instagram é esse? Local em casa, muito obrigado. Nixon, obrigado. A gente vai se ver, hein, cara. Sábado aí a gente vai ter nosso encontro da comunidade. Vamos conversar um pouco mais. Muscle Secrets, obrigado. Manu Personal, sempre brilhando. Obrigado, Manu, fico feliz. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que participaram hoje aqui comigo. Eu espero que essa reflexão, essa conversa tenha trazido para vocês uma reflexão profunda aí sobre esses contextos. Espero que vocês printem, que vocês coloquem as frases, que coloquem a frase, que vocês me marquem para que eu possa repostar vocês. Obrigado, Ellen, obrigado por você ter ajudado aí colocando a frase. Obrigado, Lila, mais uma vez. Stephanie, obrigado. Valeu, Willer. Obrigado, irmão. Muito obrigado, então, a todos vocês que estão aí. Vou deixar essa live salva, como vocês pediram. E já que vai ficar salva, eu peço para vocês que estão aqui comigo, quando acabar essa live, vocês já vão lá, já deixem um comentário, marquem 2 pessoas e participem cada vez mais aí do Talking Science. Lembrando que quinta-feira tem mais. Espero vocês até quinta. Fiquem com Deus e um forte abraço. Boa terça, boa semana para vocês. Valeu, pessoal!